é para a tua honra e a glória do teu nome. Pai bendito, é assim que nós oramos a ti, agradecidos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pai do Senhor para os irmãos, graças a Deus nós vamos dar continuidade ao estudo de 2 semanas passadas, que nós falamos sobre as promessas de Deus e era o caráter das promessas, né? Baseado numa revista nossa da Escola Dominical dada em 2007. Então, quando nós tivermos oportunidade, nós vamos falar sobre promessas, começo do ano, né, pastor Esmeraldo? Então, quantos aqui querem uma boa promessa para desfrutar esse ano de 2023? Levante a mão. Então, você está no lugar certo, irmão. Então, o título da mensagem de hoje, baseado nessa revista, é As Promessas de Deus e a Sua Soberania. Então, nós vamos ver aqui, a ideia é mostrar que Deus é soberano, e como soberano, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, e que as Suas promessas, aquelas que dependem só dEle, não falharão, como nós cantamos aqui. Mas como nós estudamos também há 2 terças-feiras, existem promessas que são condicionais, quer dizer, elas vão acontecer em decorrência da minha resposta à obediência ao Senhor. Mas eu queria retomar aqui, a gente fala sobre promessa, mas nós precisamos só recobrar aqui o conceito de promessa. Promessa é um ato amoroso por meio do qual o Senhor soberanamente estabelece um compromisso fiel e santo com os seus servos. Então, quando você pensar em promessa, a primeira ideia que tem que vir à mente é que é uma atitude amorosa de Deus. Já começa por aí. E Ele só faz isso porque Ele pode, porque Ele é soberano, Ele que manda, Ele não depende de ninguém e Ele decidiu fazer. E como Ele decidiu fazer, ninguém pode barrar a mão dEle. Ele já prometeu. As promessas de Deus, elas não são amuletos para trazer sorte ao homem. Amuleto é aquele objeto que algumas pessoas usam ou guardam e que acreditam que ele tem o poder de livrar a pessoa de alguma coisa. Então, a promessa de Deus não é isso, né? Então, a promessa de Deus, as promessas de Deus não são amuletos para trazer sorte ao homem, mas um comprometimento da sua palavra, segundo os seus soberanos propósitos para as nossas vidas. Deus não é removido ou tirado, ou Ele fica impotente diante daquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aqui o texto de Números, capítulo 23 e 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido, pastor Esmeraldo, Ele não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Irmãos, a palavra de Deus diz que seja todo homem mentiroso e Deus... Então, se Deus falou, Ele vai cumprir. Passará o céu e a terra, mas a palavra dEle não há de passar. Profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 28. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Irmãos, baseado só nesses 2 versículos, a gente precisa ler mais a Bíblia, pastor Paiva, porque se Deus falou, aqui está dizendo o texto, que Ele não vai adiar e nem deixar de realizar, vai acontecer. Então nós falamos sobre o que é promessa, e vamos falar agora o que significa soberania, já que o título da mensagem é As Promessas de Deus e a Sua Soberania. Vamos ver então o que é soberania.
é a prerrogativa pela qual Deus exerce autoridade e poder ilimitado sobre a criação, a fim de realizar aquilo que lhe apraz. Em outras palavras, soberania é a forma pela qual Deus age na criação, e a criação é todo o universo, são todos os animais, são todas as árvores e todo o ser humano. Então, é o meio pelo qual Deus age para fazer aquilo que Ele quer. Isso é soberania. É quando alguém tem todo o poder para fazer aquilo que quer, na hora que quer, sem ser incomodado e sem pedir autorização de ninguém. Esse é o nosso Deus. É isso que Ele exerce. E o que diz Isaías, capítulo 14, versículo 27? Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se Ele disse que vai acontecer, quem é que diz que não? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Irmãos, aqui a gente pode pensar, imagine o anjo mais poderoso que pode existir. Imagine Jesus mesmo, se Deus levantou a mão, acabou. Se Ele levantou a mão para abençoar, é bênção. Agora, se Ele também pesou a mão sobre alguém, quem poderá tirar, missionária? Quem poderá tirar? Irmãos, é só para nós entendermos quem é Deus, quem é esse Deus que nós adoramos. Então, as promessas de Deus são atos de sua suprema autoridade para cumprir os seus soberanos propósitos. Ele quis, Ele determinou, Ele tem autoridade, Ele estabeleceu tudo antes do mundo existir. O que as promessas não são? Elas não são receitas mágicas que o homem, pela sua própria vontade, lança a mão em situações particulares para exigir, decretar ou determinar que as coisas aconteçam a seu modo. Então vejam só, irmãos, nós não determinamos nada, nós não decretamos nada. Quem determina e quem decreta é o Senhor. E quando Ele decreta, ninguém volta atrás. Então, nós já vimos que ela não é amuleto da sorte e que ela também não é isso que eu acabei de falar. Ao contrário, as promessas estão inseridas no contexto dos propósitos de Deus para a vida humana. Isto significa que devemos compreendê-la sob a perspectiva do cumprimento desses propósitos em nossas vidas, e não para atender desejo egoísta. Então, para nós entendermos o que é a promessa de Deus, nós temos que ler a promessa de Deus no contexto que ela está escrita. E não é para atender a uma coisa minha particular, a um desejo egoísta. O que está na palavra de Deus, ela primeiramente, ela é direcionada para a igreja, para o povo de Deus. A promessa é sempre para o povo. Mas o povo também, pastor Jean, ele é formado por pessoas, né? Então, mas o que diz o texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é isso que diz lá, 2 Crônicas 7,14? Né? Então, se o meu povo, então as promessas são para o povo de Deus. Aí eu pergunto, quem aqui faz parte do povo de Deus? Diga amém. Então a promessa é para você, a promessa é para o senhor, pastor Pai, né? Quem faz parte do povo de Deus tem promessa, né? O Senhor, a Bíblia diz que Ele vem para buscar a sua, não é a sua igreja? Ele vem para buscar a sua igreja. E quem é aqui que faz parte da igreja do Senhor que vai ser arrebatada? E todos os crentes de todas as épocas que morreram fiéis com Deus. Então os irmãos percebem que a promessa, ela é para a coletividade,
mas é para a casa de Deus. Mas quem faz parte da casa de Deus, do povo de Deus, ele é atingido por essa promessa. Então, vamos aqui para a nossa primeira divisão, entendendo a soberania de Deus. O que é isso? Entendendo esse poder de Deus, como é que ele age, por que ele é absoluto, e se ele não depende de ninguém, como é que ele age, como é que ele faz. Então, Deus, ele é soberano em seus atributos. O que são atributos? São as qualidades de Deus, e aí nós vamos ver algumas delas aqui. Os atributos de Deus são imprescindíveis para o conhecimento do seu caráter. Então, eu tenho que conhecer as qualidades do Deus que eu sirvo para eu entender o caráter de Deus. Quem é esse ser, né? Quem é essa pessoa? Quando nós estudamos essas qualidades de Deus, esses atributos, descobrimos que o eterno é um ser pessoal. Então, quando nós vamos estudar sobre quem é Deus, sobre as suas qualidades, nós vamos descobrir que Deus é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem, irmão Everton, ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos, e nós vamos ver aqui. Quais são, então, esses atributos? Onipotência. Onipotência, o que significa onipotência? Que essa pessoa, esse Deus, esse ser divino, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, irmãos, ele é onipotente, não há nada que ele não possa fazer, ele tem todo o poder. Então, só aí imagine, você conhecendo missionária Francisca, esse Deus, essa pessoa que tem todo o poder. Então imagine que todos os seus problemas, ele pode resolver se ele quiser. E ele faz se ele quiser, porque ele é soberano. Ninguém manda nele. Talvez, pastor Jean, como Jesus falou, quem busca, acha. Quem bate, abre. Né? E o que mais? Quem pede, recebe. Então está aí. Mas não quer dizer que toda vez que nós pedimos, nós vamos ser atendidos, porque às vezes Deus está em silêncio, e o silêncio, muitas vezes, já é uma resposta, que talvez aquilo ali o Senhor não queira resolver na nossa vida, como ele não quis tirar o espinho da carne de Paulo. Ele disse, a minha graça te basta. E Paulo orou 3 vezes. Né? Paulo orou 3 vezes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra, debaixo da sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, daquele que tem todo o poder, descansará. Descansará por quê? Quem é que vai tirar, quem é que vai arrebatar a ovelha que está debaixo da mão do Todo-Poderoso? Nem Satanás é tão atrevido, nem ele é tão atrevido assim. Ele sabe com quem mexe, né? Então vamos lá. Um outro atributo de Deus, onipresença. Então, se nós conhecemos os atributos ou as qualidades de Deus, nós vamos começar a conhecê-lo. Então, onipresença, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Não há lugar que ele não esteja. Até no inferno ele sabe o que está acontecendo lá. A onisciência, ele tem todo o conhecimento. O texto diz que nem uma palavra, irmã Erlane, quando vai chegar na nossa boca, ele já sabe o que nós iríamos falar. Então ele tem todo o conhecimento. Irmãos, aqui é só para dizer que ninguém se esconde da presença de Deus, né? Ele tem a eternidade, ele é eterno. Deus não tem princípio e não tem fim. E quem for tentar entender isso, eu vou dizer para você, não queira fazer isso, nem por exercício, porque você vai ficar louco. Não queira entender Deus. Aceite o que ele deixou na Bíblia para a nossa edificação. Imutabilidade.
uma outra qualidade. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Ele é o que ele era, ele é o que ele é, e ele será o que ele já foi, o que ele é. Ele não muda, nele não há sombra de variação. Está aí uma pessoa que é bom a gente ter intimidade com ele, porque a partir do momento que a gente o conhece, a gente já sabe quem é, como ele é, como é que ele quer as coisas, e ele não vai mudar, né? Diferentemente de nós, que somos reféns do nosso humor. Um dia a gente amanhece bom, no outro dia amanhece enzambetado, né? Já não dá bom dia, não dá paz do Senhor. Deus não é assim. Inclusive, eu vou contar um testemunho de um pastor que teve uma tribulação na casa dele, umas apurrinhações, aí chamaram ele para expulsar um demônio, aí ele foi, aí o que estava do lado dele, que presenciou a situação, disse bem assim: mas pastor, o senhor vai desse jeito? Ele disse que quem estava enzamboado era eu, mas Jesus não está não, quem vai expulsar é Jesus, não sou eu. Foi lá, né? Então, porque Deus não muda, né? E uma outra qualidade, ele é perfeito, Deus é perfeito. Então, esses atributos que eu falei aqui, essas qualidades, eles não são transferíveis, eles são intransferíveis. Dizendo de outra forma, só Deus tem todo o poder, só Deus está em todo lugar. Olha o que eu estou dizendo, só Deus. Nem o diabo, nem os demônios, nem os anjos, só Deus está em todo lugar, só Deus conhece todas as coisas, só Ele está antes da eternidade, porque quando Ele estava antes da eternidade, o próprio Satanás, antes de ser Satanás, e todos os anjos foram criados por Deus. Então Deus é antes deles, né? Deus não muda e Deus é perfeito. Agora eu pergunto aqui, irmãos, para a gente entender melhor, quem aqui de vocês, de nós que estamos aqui, vocês podem apontar, quem aqui tem todo o poder? Alguém tem todo o poder aqui? Tem, pastorzinho? O senhor mora lá na Zona Leste, tem? Tem não, né? Então, por aí a gente vê que é atributo de Deus. Quem está em todo lugar ao mesmo tempo? Inclusive, no passado, olha o que eu estou dizendo, está em todo lugar ao mesmo tempo, inclusive no passado, porque o passado, o presente, ele está em todo lugar. No futuro, missionária Francisca, porque o passado, o presente e o futuro para Deus é uma coisa só. Aí eu pergunto, quem tem essa capacidade aqui? O senhor tem, pastor Padre? Tá não, então só Deus. Quem tem todo o conhecimento? Eu vou responder, graças a Deus que nenhum da gente, porque senão a gente ia ficar soberbo, né? Quem é eterno aqui, que é antes de Deus? Ninguém. Quem é imutável? A gente muda com uma facilidade, né? E quem é perfeito, irmãos? Então eu vou só ficar com a resposta do pastor Paulo, do apóstolo Paulo. Ele disse que ele não era perfeito. Agora, irmãos, vejam só, isso aqui é para a gente, é para nós, sermos humildes e nos colocarmos no nosso lugar. Um homem como o apóstolo Paulo, abrir a boca e dizer que não era perfeito, o homem que andava com Deus, tinha a revelação de manhã, de tarde e de noite, um anjo aparecia do lado dele, Deus usava ele de uma forma tremenda. Ele disse que não era perfeito, mas ele estava no caminho da perfeição. Então é só para a gente assim refletir um pouco sobre isso e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, e eu quero continuar no caminho da perfeição. Mas vamos lá, irmão, se Deus ele tem esses atributos que é só dele, ele também tem qualidades que ele compartilha com a igreja, que ele compartilha com os santos de todas as épocas. E quais são? Eles são chamados de atributos morais ou qualidades morais, que é o amor. Então, Jesus não falou que os mandamentos se resumem em 2? Os irmãos podem citar quais são os mandamentos? E ao próximo. Pois é, então Deus é amor, não foi? Jesus não disse que Deus é amor? Ele compartilha conosco, através de um dom e de um fruto, essa capacidade de nós amarmos até os nossos inimigos. Não é assim que o texto diz? Então, irmãos, amor, não vá pensar
que é por causa dos seus olhos azuis e dos seus fartos cabelos que você ama, não. Tudo vem do céu, tudo vem do Espírito Santo que já habita em nós e coloca essa capacidade. Deus dá dessa qualidade dele para nós, porque antes de nós o amá-lo, ele nos amou primeiro, né? E verdade, olha o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então, essa qualidade da verdade, de sermos verdadeiros, de procurarmos andar na verdade, é uma qualidade de Deus que ele compartilha conosco, e ele pede que nós busquemos isso. E a justiça, né? Então, isso daí ele compartilha conosco, que ele é justo. Então, esses são alguns dos atributos, que tem muito mais, são muitos, mas esses daqui, que a gente acabou de falar, tanto aqueles que ele não divide com ninguém, como aqueles que ele divide com os seus servos, se nós aprendermos só esses aí, mas olha o que eu falei, existem muito mais, mas nós já vamos entender quem é esse Deus que nós servimos e já vamos nos aproximar dele com toda cuidado. Aí nós vamos parar, irmãos, com aquela nossa bravata, com aquela nossa falta de reverência diante de Deus, porque quando nós chegamos lá, diante do Deus Todo-Poderoso, imagine o que ele pode fazer conosco, se ele é o Todo-Poderoso, e se ele é o Deus Santo, 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 como disse o profeta Isaías, ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e eu vi a Deus. Imagine só a simples experiência de ver a Deus. Então, isso nos faz conhecê-lo. Deus também, ele é soberano em sua vontade. A despeito de haver, da parte humana e do próprio diabo, veja bem, irmãos, a despeito de haver da parte humana, ou seja, algo que é incitado pelo homem e também pelo diabo, de tanto o homem como o diabo fazer várias tentativas de frustrar os planos do Altíssimo, não tem sucesso, porque Deus, ele está no comando da história, e mesmo o homem, vejam só, quando Deus prometeu para Eva que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e de lá até o nascimento de Jesus, ocorreram muitas tentativas dos homens, usados pelo diabo, para que essa promessa ela não se cumprisse. Vejam só, irmãos, pense só em Abraão, com 99 anos, e o texto de Hebreus diz que ele já era um homem impotente, e Deus honrou a palavra dele. Nós vemos aqui que quando ele promete, ele não volta atrás, e Abraão ficou tão afoito que depois que ele teve Isaac, ele teve várias mulheres e vários filhos. Por quê? Porque Deus disse que ia fazer aquilo, e ele prometeu para Sara, que depois de 1 ano daquela visita, ela teria uma criança. Sara riu. Deus cumpriu o propósito dele. E aqui fica uma lição para nós, que quando Deus promete, realmente se foi ele que prometeu, se nós formos ajudar a Deus, eu vou voltar aqui, eu vou falar bem lento, eu peço que os irmãos abram bem o ouvido. Se Deus prometeu, se foi ele que prometeu, e nós lemos aqui na sua palavra, que quando ele promete, ele não volta atrás, e quando nós queremos ajudá-lo, nós estamos caminhando para fazer um grande erro na nossa vida. Sara, ela saiu com Abraão lá de Ur, debaixo de uma promessa que Deus daria um descendente dela. E ela não acreditava, missionária Francisca, que mesmo ela sendo uma mulher de 80 anos, que não mais ovulava, não tinha mais nada, não era mais fértil, que Deus não poderia fazer daquela terra seca um ventre fértil. Ela não sabia
que Deus é onipotente, que tem todo o poder. Ela não acreditou nesse Deus. E olha, que Deus ainda mandou 3 seres angelicais lá com ela para falar isso. E dizem alguns que um deles era Jesus pré-encarnado, antes de ter nascido. Era aquele que falava, né? Então, lá falando para ela, ela duvidava. Quantas vezes, irmãos, o Senhor não está falando para nós, dando as suas promessas, e nós estamos rindo como Sara? Será que isso é possível acontecer? Afinal, há algo impossível que Deus não possa fazer? Né? Então, quando Sara foi se meter para ajudar, irmão, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele disse: se vocês não falarem, eu vou fazer essas pedras aqui clamarem. Já pensou uma pedra abrindo boca, hein? E clamarem assim, Deus nos acuda, né? Eu vou fazer as pedras clamarem. Aí olha só, como é que se diz? A astúcia da Sara é entregar a serva H para Abraão, deu um problema tão grande que se arrastou aí por 3.000 anos e está dando estouro lá na Palestina. Os árabes, primos, irmãos, brigando com os judeus. Olha o que dá alguém querer ajudar. Irmão, se Deus prometeu, descansa no Senhor. O Salmo diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Vá orar. Vá orar. Orar confiando. Não se meta a ajudar Deus, não. Então, Deus, ele realiza baseado na sua vontade. Olha o que diz o Salmo 33:11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Ninguém frustra os planos do Senhor, nem os homens malignos por toda a história da humanidade, e nem o diabo. Eles são incapazes de frustrar os planos de Deus, porque os seus planos permanecem para sempre. Os propósitos do coração de Deus permanecem por todas as gerações. O que está no coração do Senhor, irmãos, ninguém aparta. Ele tem promessa para a igreja dele. Ele tem promessa para a igreja dele, e os planos para a igreja do Senhor jamais serão frustrados. E Jesus, reforçando, ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a minha igreja. Agora eu vou dizer uma coisa. Ele disse que a porta do inferno não prevalecerá. Agora, ele nunca disse que você não ia enfrentar a porta do inferno. Irmãos, a gente vai enfrentar as potestades que habitam nas regiões celestiais. É só bicho feio, mas eles não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o Senhor confiou à sua igreja, deu para a sua igreja a autoridade para expulsar os demônios, a autoridade para curar os enfermos, a autoridade para pegar o evangelho, a autoridade para ligar na terra e será ligado no céu. Isso é promessa. Deus prometeu isso. Ele disse que em meu nome, não é no nome do pastor Jacó. Por isso que aquele pastor foi expulsar o demônio, porque ele disse que em meu nome vocês expulsarão demônios. É no nome de Jesus, não? Então, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse amém não tem, mas vamos dar um amém. Amém. Então, desenvolva um relacionamento com Jesus Cristo, porque é uma pessoa que nunca muda de humor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Acredite, o seu esposo pode amanhecer mal-humorado, a sua esposa quase sempre vai amanhecer com um olho para lá, um olho para cá. Brincadeira. Mas você pode ter alguma desavença dentro da sua própria família, mas o Senhor Jesus permanece o mesmo ontem, hoje, agora e para sempre, né? Vejam só, irmãos,
Cristo, ao tomar a forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, renunciando à glória para expiar as nossas culpas. Ao deixar a sua glória, ou pelo menos ao restringi-la na sua encarnação, Cristo, ele tomou a forma de cordeiro, aquele que diz no Apocalipse, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que estava previsto na sua soberana vontade. Então Jesus cumpriu a promessa que Deus disse que ia dar um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Promessa feita, promessa realizada. E olha o que diz a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, olha aí a promessa sendo realizada, e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Então Jesus, dizia o pastor Rômulo, dizia não, ele diz que ele está vivo, não? Ele sempre diz, antes de Deus dizer luz, ele disse, haja cruz. Então Cristo, como não tem passado para Deus, nem presente, nem futuro, irmãos, Cristo já foi sacrificado lá na eternidade passada. E aqui ele só cumpriu no tempo dos homens, né? Mas foi manifestado nesses últimos tempos. Então, olha só, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele foi conhecido. O menino que nasceu há 2000 anos, Pedro está dizendo que ele foi conhecido antes da fundação do mundo. O que é isso? Antes do universo ser criado. Jesus foi conhecido, o Cordeiro foi conhecido. Mas ele foi manifestado, olha o que ele diz, mas ele foi manifestado nesses últimos tempos. Quando Pedro escreveu isso, Pedro devia estar com 50 anos. Ele está dizendo, há 30 anos, esse Cordeiro, que é o Messias, que é Jesus, que vocês viram, que ele apareceu aqui entre nós, que nós o tocamos, antes do mundo ser criado, ele já foi conhecido, ele já foi imolado, e ele já sabia qual era a missão dele. Que coisa maravilhosa, né? Então, repetindo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vós. E aí Pedro está dizendo, em favor de nós que estamos aqui, irmãos, essa promessa realizada do sacrifício do Cordeiro, do seu sangue, que nos purifica de toda a mácula, de todo o pecado, é uma promessa realizada e que nós temos que nos apropriar dela todo dia. Todo dia, quando nós nos levantarmos, nós temos que dizer assim, Senhor, me lava com teu sangue, passa o teu sangue na minha vida, Senhor. E à noite, quando nós formos dormir, nós devemos fazer a mesma coisa. Aí vem uma pergunta, será que nós estamos nos apropriando desse Cordeiro que foi imaculado, que foi conhecido antes do mundo ser criado, mas que ele se manifestou nos últimos tempos ao nosso favor? E o texto está dizendo, em nosso favor. É para nós, irmãos. Essa promessa é para nós. Quanto de nós fazemos uso dessa promessa realizada e que está disponível? Pense nisso. Então, a parte 2 diz assim, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Isso aqui é muito interessante, porque Deus é soberano, Ele faz o que quer, mas Ele concedeu a nós, seres humanos, a capacidade de tomarmos as nossas decisões. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, todo dia, por livre e espontânea vontade, se alimenta? Quem aqui se alimenta? Alguém chega lá para você, eu te ordeno que tu se alimente. Alguém chega lá para você e diz isso? Você não vai lá e não procura o seu alimento, não? Não é, missionária? Procura, então, é uma coisa que depende de nós, comermos ou não, tomarmos banho ou não. As nossas decisões, a gente não pode dizer que, olha, um dia a missionária Rosilene, isso eu ouvi aqui do púlpito, hein? Mas foi contado como uma ilustração. Diz que terminou o culto, aí alguém saiu daqui e chegou lá na esquina
encontrou o diabo na calçada, chorando. Aí o camarada pergunta bem assim, mas por que tu está chorando, diabo? Aí ele disse que ainda fazia assim no olho, né? É porque tudo que acontece com os crentes lá da tua igreja coloca a culpa em cima de mim. Então, o que isso quer dizer? É uma historinha para dizer o seguinte, irmão, nem tudo é culpa do diabo, não. Nem tudo é culpa... Aliás, para ser bem sincero, o diabo ele só faz o papel dele, que é tentar. Nisso ele é professor, né? Porque ele foi tentar a Jesus. Ele é professor. Agora a decisão, aquele momento... Pois não, missionário? Ainda o quê? Ele ainda tem que ter legalidade. Então, assim, esse livre-arbítrio, ele nos dá justamente a capacidade de escolher. Eu faço ou não faço. Deus falou para Caim, o pecado jaz à tua porta, mas cabe a você controlá-lo, né? Cabe a você dominá-lo. Então, as nossas decisões, e isso faz parte, irmãos, da nossa maturidade cristã. Isso daí é uma lição de vida. Enquanto nós não assumirmos as nossas responsabilidades e transferirmos os problemas para outras pessoas, nós não vamos ter sucesso. A gente começa a ter êxito na vida quando nós reconhecemos a nossa falha, a nossa queda, e aí isso é até bíblico. Eu vou dar 2 exemplos, de um negativo e de um positivo. De um negativo lá no Velho Testamento, começar com Adão. Quando Adão pecou, que ele ouviu a voz de Deus no paraíso, a primeira reação dele, quando Deus perguntou onde é que ele estava, ele disse, eu estou nu, ouvi a tua voz, tive vergonha e me escondi. Mas Adão, tu está nu há tanto tempo, desde que eu te criei, tu nunca teve vergonha de conversar comigo, quem foi que te disse que tu estava nu? Aí ele foi dizer, olha a transferência. Deus falou que se ele comesse, e a ordem foi para ele, se ele comesse da árvore, certamente morreria. A Eva comeu, nada sobre ela, nenhuma sentença, porque não foi dado para ela a ordem. Nenhuma sentença, continuou tudo bem. Mas quando ele comeu, foi automático, os olhos se abriram, né? Aí ele começou a dizer, olha, a mulher que tu me deste, quando Deus a fez, que tirou da costela dele, ele fez o primeiro poema da Bíblia, a primeira declaração de amor de um homem para a mulher. Esta é realmente a varoa, a mulher, os ossos do meu osso. Aí fez aquele floreado, né? Quando ele caiu, ele disse, a mulher que tu me deste. Ele não foi homem o suficiente para dizer, Senhor, a culpa é minha, porque a palavra foi para mim. Irmãos, quantos de nós estamos transferindo as responsabilidades das nossas falhas? Aí a Eva também, que tinha a síndrome do Adão, disse, olha, foi a serpente. A serpente olhou para trás para ver se tinha um cachorro na polpa, não tinha ninguém. Aí, só tinha ela. Aí ficou a sentença, né? A terra foi amaldiçoada. E o do Novo Testamento, o filho pródigo. Diz o texto que ele caiu em si. Quando a gente pega lá no original, a ideia é que ele estava enlouquecido. Para ele fazer tudo aquilo que ele tinha feito com o pai dele, pedir a herança enquanto o pai estava vivo, era uma tremenda falta de respeito com o pai. Então ele considerou como se o pai dele morto estivesse. Aí e foi viver a loucura, né? Foi viver a loucura do mundo. Até que o momento, quando ele não aguentava mais, que ele estava disputando a comida dos porcos, aí diz o texto que ele caiu em si. O juízo voltou para a sanidade voltou para a cabeça dele. Se ele estava enlouquecido, agora a sanidade voltou para a cabeça dele e ele clareou. Ele entendeu o tamanho da loucura que ele fez. Aí olha como é que age uma pessoa que está com seus sentimentos todos turvos, embotados, e de repente o Espírito Santo clareia. Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele me receber, eu vou dizer para ele que eu pequei contra os céus e contra ele,
eu vou me humilhar diante dele e eu vou tentar pelo menos ser um servo, ser tratado como um dos servos da casa dele. Então a pessoa reconheceu o seu erro, reconheceu para onde deveria voltar, né? Então, irmãos, o que a gente percebe em relação ao livre-arbítrio? A gente precisa assumir as responsabilidades que Deus nos deu. Nós decidimos. No final, há duas escolhas pelo menos. Nós devemos escolher a melhor. Então Deus quer abençoar, Deus é soberano, mas Ele respeita também esse limite do homem. Deus, pelo seu infinito e poder soberano, à luz da sua presciência, o que é presciência? Deus sabe, como Ele vê o futuro, Ele sabe quem vai responder positivamente ao chamado. Então, por essa capacidade, Ele é capaz de prevalecer em todas essas situações, sem que 1 milímetro do seu propósito seja alterado. Nós já falamos aqui que Deus conhece todas as coisas. Então, presciência, Ele sabe antecipadamente o que vai ocorrer. Ele sabe antecipadamente quem vai ser salvo. Ele sabe antecipadamente toda a nossa vida para o futuro, que nós não sabemos 1 minuto aqui o que é que vai acontecer depois. Deus sabe. Então, Ele sabe qual vai ser a resposta de cada um ao seu chamado. Por isso que os seus planos jamais serão frustrados, porque Ele planeja já sabendo o que vai acontecer. A gente aqui não sabe, e graças a Deus que a gente não sabe. Então, qual é a nossa missão? É orar e dizer assim: Senhor, como é que eu faço para ser útil nesse teu projeto? E ficar firmes, né, irmãos? E ficar firmes. O homem, em seu livre-arbítrio, ele pode cooperar com a soberania de Deus. Então, se Deus é soberano, e Ele faz tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, sem pedir autorização de ninguém, nós também podemos, com a nossa capacidade de escolha, nós podemos cooperar com Deus. Como? Eu escolhendo servir a Deus, eu escolhendo contribuir com o reino, eu escolhendo aceitar e trabalhar a vontade de Deus na minha vida. Irmãos, vamos só pensar um pouco aqui. Quantos de nós sabemos que nós temos um serviço no reino de Deus? E a parábola dos talentos é bem clara. Deus, pelo menos, deu um talento para cada um, uma capacidade, algo para fazer. Pense nisso. Eu vou começar uma coisa bem simples. O nosso ajuntamento. Hoje está bonito, né? Primeiro, o nosso ajuntamento aqui. Mas tem vezes que a gente conta aqui. Esse dom de nós nos ajuntarmos, ele é bíblico. A palavra de Deus diz assim, é para você não pensar, isso é coisa da cabeça do pastor Jacó. Não abandoneis as vossas congregações, como é? Irmãos, essa congregação aqui, dia de terça-feira e do segundo domingo de mês, é um ajuntamento da congregação Igreja Assembleia de Deus do Brasil no Amazonas, em que todos nós devemos estar presentes. Então, eu, com o meu livre-arbítrio, eu posso decidir se eu venho ou não para a reunião. Se eu venho, eu estou contribuindo com Deus. Mas Deus não vai deixar, os planos de Deus não vão deixar de ser realizados se eu não vier. Quem perde somos nós. Sempre quem perde somos nós. Então, nós precisamos entender que nós, como servos, nós podemos contribuir e muito. Aí, pegando o exemplo lá do Velho Testamento e o exemplo do Novo Testamento, quantos já não penduraram as suas harpas nos salgueiros? Porque pararam de acreditar nas promessas de Deus,
Pararam de acreditar que Deus tem todo o poder, que Ele pode mudar a situação. Aqueles levitas estavam no cativeiro, mas o profeta disse que eles ficariam lá por 70 anos e que Deus estaria no meio deles. Não importa onde eu estiver, se Deus estiver comigo, está bacana. Então, quantos de nós já não penduramos as nossas harpas? Quantos de nós, e quantos de nós na parábola dos talentos não estamos agindo como aquele servo inútil que enterrou um talento, e o dono daqueles talentos, ele disse assim, olha, eu vou e volto. Ele não disse se ia demorar, ele só disse que ia voltar. E a ideia era que os seus servos trabalhassem. Eles não acreditaram na promessa, porque a promessa estava demorando. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de contribuir com o reino de Deus porque alguma coisa não está boa na nossa vida. Porque eu não tenho um sapato, meu sapato está furado. Eu só tenho essa camisa. B. Coloca todas as letras do alfabeto como desculpa. Todas as letras do alfabeto como desculpa. O Senhor espera. O Senhor está realizando o plano dele. E o plano dele vai ser realizado, porque ele já planejou e não será frustrado. Agora, eu estou tendo a oportunidade de cooperar com esse plano. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Você já parou para pensar? Então, nós estamos no começo do ano. Pense nisso. Qual é o gás que você pode dar durante esse ano? O que você pode fazer? O que você não fez no ano passado? Reflita. Esse mês de janeiro, ele é um mês de reflexão de todos os departamentos. Amanhã nós vamos ter uma reunião dos professores da escola dominical aqui, e nós vamos ver o desempenho das classes, os problemas, o que nós podemos melhorar. A intenção, olha só, amanhã, quarta-feira, todos os professores daqui da escola bíblica do Templo Sede, não é reunião oficial para nós. Reunião oficial para nós é terça e domingo. Todos nós poderíamos estar na nossa casa, mas olha o que diz aqui a lição. O homem, em seu livre-arbítrio, coopera com a soberania de Deus. Então, se Deus está realizando o seu projeto, a escola dominical é projeto de Deus. Porque a escola dominical se edifica vidas. Na escola dominical a gente aprende. Então, amanhã nós vamos usar o nosso santo livre-arbítrio para estar contribuindo com Deus, com a sua soberania, para a realização do seu projeto por meio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil. E eu aconselho fortemente que os irmãos, não só o departamento da escola dominical, mas as Ruths, os Boazes, os jovens, os músicos, irmãos, procure contribuir com o projeto de Deus, que tem promessa para isso, pastor Manuel. Tem promessa para isso, né? Então eu queria resumir esse tópico dizendo o seguinte: Deus, em sua sabedoria, dotou o homem de livre-arbítrio, porém, é dever do crente submeter-se à soberania de Deus. Irmão, se você não está obedecendo o seu líder, se você está fazendo o corpo mole, eu vou dizer sem nenhum medo, você não está se submetendo à soberania de Deus. Porque se você não se submete ao seu líder que você está vendo de carne e osso como você, aí você quer me convencer que você está se submetendo a Deus? Não está. Não está. As promessas de Deus e a sua soberania, aqui nós vamos para o final. As promessas de Deus, elas são um ato da sua soberania. As promessas de Deus registradas nas Escrituras funcionam em qualquer situação. Então, se ela está registrada na Bíblia, meu irmão, pode ter pandemia, pode ter guerra, pode o planeta cair, o sol cair. Se ela está registrada na palavra, ela vai acontecer. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, independente de ter fome, de ter cheia de rio, de ter guerra na Ucrânia, de o presidente Lula ter sido eleito. Jesus vai voltar, ele prometeu.
O que não couber neste princípio é fruto do egoísmo humano, é para o deleite exclusivo da carne e não para a glória de Deus. Olha o que diz Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Vejam bem, irmãos, tem promessa de Deus para nós, mas essas promessas só vão se realizar se o nosso pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, com a soberania de Deus. Ele não nos dará nada que não esteja em acordo com a sua palavra. Agora tem outro mistério. O armazém está cheio de bênçãos, e bênção que Deus quer nos dar, mas se nós não pedirmos, não vem. É o que está aqui. Acabamos de ler. Eu, apóstolo Tiago, era o meio-irmão de Jesus. Era o camarada que era conhecido como joelho de camelo, porque ele orava. Então aqui, nós temos um homem de oração dizendo que a gente não recebe porque a gente não pede. E quando a gente pede, não recebe porque pede mal. Então vamos pedir e pedir direito. Vamos pedir e pedir direito, que aí vem, que é promessa, é promessa. Não tem como não dar certo. As promessas de Deus cumprem o propósito de sua soberania. Quando Deus, por exemplo, disse a Israel: eu sou o Senhor que te sara, houve antes algumas condições a serem observadas. Vamos ver isso aí. Ele teve como propósito imediato, quando ele prometeu que ele era o Deus que sara, manter o povo em perfeita saúde durante a travessia vulnerável do deserto. Vejam só, andar no calor daquele, sem água, sem nada, sem conforto, sem nada. Deus tinha que ser o Deus que sara, porque aquele povo ia adoecer. Mas como Deus disse que era a fonte de saúde deles, eles não adoeciam, e quando adoecia, Deus curava. De igual modo, a promessa de cura divina, para os nossos dias, não é um fim em si mesmo, mas cumpre um propósito de servir como sinal da manifestação de Deus, que é produzir saúde para que o seu propósito se cumpra na vida de cada um e trazer glória ao seu nome, para que todos confessem que Jesus é o Senhor. Então ele prometeu que ele cura, é para glorificar o nome dele e não o meu. Irmãos, olha o que diz a palavra: estes sinais acompanharão os que crerem. Primeiro tem que crer, né? Em meu nome, no nome de quem? Em meu nome expulsarão demônios. E aqui está no plural. Tudo que você imaginar que tem chifre, rabo e pata, todos os demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Sabe o que a promessa está dada? Deus prometeu e ele cumpriu. Isso se cumpre nos nossos dias. Essa promessa é uma realidade da nossa vida, o poder de Deus. Qual é o problema? Tem gente que está fazendo, em meu nome, tem gente que já está colocando o seu nome no nome de Jesus. Ele está tomando o lugar da divindade, e Deus não reparte a glória dele com ninguém. Esse é o grande problema de hoje. Você abre a televisão, é uma autoglorificação. Ninguém se lembra mais que é servo, que é no nome do Senhor. Então o holofote vem primeiro para ele. Aliás, irmãos, nós temos aqui algumas coisas que nós precisamos ter cuidado, e aqui é para eu concluir. Teve um anjo, pastor Manuel, que ele sofreu de holofotite. Holofotite é aquela doença, aquela inflamação que a pessoa quer ficar nos holofotes.
Aí ele não queria ser maior que Deus, ele queria só ser igual a Deus. E ele, nos seus pensamentos, ele dizia: eu subirei, né, lá onde Deus está e serei igual a ele. Ele não quis nem ser maior, ele foi até humilde, né? Ele quis ser só igual a Deus, né? Aí, esse pecado de Satanás, que muitas pessoas pensam que iniciou como uma rebeldia, na realidade foi o orgulho, né? Esse egoísmo. Ele é uma coisa que ele persegue o ser humano, e ele está no meio da igreja, porque se nós não vigiarmos, essa holofotite, ela chega na nossa vida. Aí, ao invés do brilho e da glória ser somente para Deus, ser somente para Jesus, ser somente para o Espírito Santo, eu vou querer que as luzes venham para cima de mim. Aí nós estamos nos tornando igual ao diabo. Perceberam? Eu não vi nenhum amém. Irmãos, isso é uma verdade que a gente precisa entender. O orgulho entra e a gente não percebe. E quando o orgulho entra, sabe o que está acontecendo? Na prática, nós estamos tirando a glória devida ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aí aguente as consequências. Lembra quando a mão de Deus está estendida? Aí pesa. E a ruína tem sido grande, a ruína de muitos. Eu queria fazer a aplicação dizendo assim: o Senhor, com seu poder, criou todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo que existe, no plano físico, naquilo que eu posso ver e tocar. O ar eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. Foi Deus que criou. E as coisas invisíveis? Alguém pode dar um exemplo de uma coisa invisível? A corrente elétrica, ela é invisível, mas se eu colocar o dedo na tomada, eu tomo choque. Os seres espirituais, todos eles foram criados por Deus, né? Ele trouxe à existência o universo com todos os seus mistérios. O nosso Deus criou os mais altos montes e os mais profundos abismos. Nada existe por si mesmo ou por acaso. Vá pensando nisso. Tudo foi decorrente da sua vontade. Ele quis, ele disse: aconteça, e aconteceu. Então veja bem, da poeira do universo, aquela pedrinha que tem na beira do igarapé está ali porque Deus fez e Deus quis. Ele cuida do planeta, do universo, ele cuida de nós. Se o Senhor cuida das aves dos céus e do lírio nos vales, zela com muito mais apreço pelos filhos que lhes são fiéis. A pergunta: você é fiel ao Senhor? Ele cuida de você. Acredite, na situação que você estiver, o Senhor está cuidando de você. Se o Senhor é diligente para com a mais simples criação, quanto mais para aqueles que são criados à sua imagem e semelhança. Meu irmão, você e eu somos mais importantes do que o capim, e Deus cuida do capim. Então nós valemos mais do que o capim, e Ele cuida da gente. Nunca perca isso de mente. Então, se Deus é todo poderoso e Ele cuida de nós, por que você teme o amanhã? Por que você tem medo do amanhã? Se esse Deus é todo poderoso, se Ele já tem tudo sob controle, por que você está preocupado com o futuro? Tem um ditado que diz: o futuro a Deus pertence, né? Irmãos, o Senhor tem todas as coisas nas suas mãos. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não nos vestirá muito mais a nós, que somos homens de pequena fé? Creia que se Jesus falou que Deus cuida de nós, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós em todo o tempo. Se você está com falta de recurso, o Senhor está cuidando de você. Agora, não faça uma coisa, e eu vou lhe dizer aqui: fuja disso. Quando você estiver na prova, e acredite, tem prova que dura, tem prova que é longa. Não faça uma coisa, nunca murmure. E faça uma coisa,
creia nas promessas de Deus e saiba que Ele é o Todo-Poderoso e que está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Missionário, eu queria convidar o pastor Zani para fazer uma oração. Depois passo para... Pastor, faça essa oração pedindo que o Senhor renove a nossa fé e que nós possamos, em qualquer circunstância, crermos que Deus é soberano e crermos na sua vontade. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração, na nossa mente. Tudo que nós ouvimos, que possamos colocar em prática no nosso viver diário. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem concedido aos teus servos, a cada um de nós, sairmos de nossos lares, das nossas casas, para vir aqui receber essa tão rica palavra, que edificam as nossas vidas, que alimentam, meu Deus, a nossa vida espiritual, nos fortalece a cada dia, pois nós precisamos da tua ajuda, da sua orientação, da sua força, da sua graça, da revelação da sua palavra para nos sustentar a cada dia, para não vacilarmos, para não olharmos para trás, meu Deus, mas olharmos só para cima, olhar só para ti, só para o autor e o consumador da nossa fé. Abençoa nossas vidas, nos dá apego pela sua palavra a cada dia, para que possamos vir com alegria no coração, com vontade de aprender, com desejo de ser edificado. Lhe pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.